Para a gente poder colocar a nossa loja Magento funcionando e no ar, a gente precisa cumprir uma série de pré-requisitos. No caso do Magento que eu vou instalar hoje é o Magento 2.4. Então a nossa Firestore, a nossa loja de exemplo, ela está usando o Magento 2.4 no momento da gravação deste vídeo. Ela provavelmente será atualizada para futuras versões. É importante destacar que para uma loja Magento funcionar a gente precisa de algumas coisas, alguns requisitos mínimos de funcionamento. A gente precisa que o nosso provedor de hospedagem tenha pelo menos 2 GB de memória RAM, a gente precisa ter algumas ferramentas, alguns tipos de software instalado nos nossos servidores, com alguns requisitos mínimos, algumas extensões, entre outras coisas. Além disso, a gente também precisa de um serviço de disparo de e-mails e de outros serviços, como por exemplo o registro do nosso domínio. Nessa sessão, ao longo dessa sessão, a gente vai falar sobre diferentes tipos de serviços e diferentes tipos de coisas que a gente precisa para fazer a nossa loja funcionar. Nessa sessão, nessa aula, na verdade, nós vamos falar da parte de hospedagem, que é a primeira coisa que a gente precisa para colocar uma loja no ar. Eu recomendo que você procure empresas que sejam especializadas na hospedagem Magento. Existem milhares de empresas de hospedagem por aí, principalmente hospedagens de baixo custo. Porém, muitas delas, ou a maioria delas, não são especializadas em Magento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tiver algum problema com a sua loja, eventualmente ou provavelmente a pessoa que irá lhe atender nesse provedor de hospedagem não conhece nada de Magento e da tecnologia que está por trás dele. Ela não vai entender os requisitos mínimos ou os requisitos de uma loja Magento. Tampouco vai entender que tipo de problemas que uma loja Magento pode dar naquele servidor que você contratou. Então o ideal é que você procure uma empresa que seja especializada e que também fuja das empresas cujo o preço é extremamente baixo. Então a gente tem diversas empresas que, apesar de serem especializadas em Magento, elas possuem um preço muito pequeno. Então, geralmente o preço está ligado aí à qualidade do serviço que elas prestam. Então a ideia é que você fuja das empresas com preço de pastelaria, né, que é o termo que eu costumo usar, e procure uma empresa que seja especializada em Magento. Aqui no site do Magenteiro, no blog do Magenteiro, tem uma lista bem conhecida que é frequentemente atualizada, com uma série de empresas que são especializadas em Magento. Não quer dizer, obviamente, que o Magenteiro ou eu recomenda essas empresas, ok? É apenas um guia de referência para empresas e sites que possuem alguma coisa que seja otimizada para lojas Magento. E aqui também tem o tipo de cliente delas, se elas atendem pequenos, médios ou grandes clientes. Uma dessas empresas é a Codcia. Ela é uma empresa brasileira e por isso oferece também suporte em português. Ela também é patrocinadora daquela lista de hospedagens. Uma outra empresa é a Magiuni. Ela também já foi patrocinadora da lista de hospedagens e hoje ela é patrocinadora de alguns cursos do Magenteiro. Então, alguns cursos do Magenteiro, os alunos ganham uma parte ou ganham alguns meses de hospedagens gratuitas aqui na Magiuni. Tá? Então, a Magiuni é uma outra empresa de hospedagem especializada em Magento, com suporte também em português, e é uma das que vem crescendo bastante aí ao longo dos anos. Por fim, nós temos a Cloudways, que também é uma outra bem conhecida, e é ela que a gente vai utilizar no curso. A Cloudways ela é uma empresa que oferece a hospedagem em diferentes tipos de data center. Então você pode hospedar a sua loja em diferentes serviços, como a AWS, Google Cloud, e a Cloudways ela meio que vai gerenciar o seu serviço nesses provedores de hospedagem, nesses data centers. O mais comum deles e o mais barato aqui é a DigitalOcean, então é ele que a gente vai utilizar. Uma outra coisa importante de destacar também é que na Cloudways você não consegue instalar um Magento 2.4 ou versões mais recentes do Magento em servidores com menos de 4 GB de RAM. Isso porque eles entendem que o Magento não roda em servidores com menos capacidade ou com menor capacidade do que este, ok? Claro, você não precisará pagar o preço cheio desse serviço, tá bom? Então você vai utilizar o cupom Magenteiro na hora de fazer o seu cadastro aqui e você vai ter desconto nos primeiros meses de hospedagens e alguns outros descontos e benefícios que você tem no futuro. Ao utilizar o cupom Magenteiro, o Magenteiro também é recompensado com o seu cadastro, com a sua assinatura. E dessa forma a gente consegue manter a Firestore e outros cursos como esse gratuitos aqui no Magenteiro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é clicar em Comece Grátis. Aqui você vai preencher com o seu primeiro nome, último nome, e-mail, uma senha que você vai especificar. Aqui você vai especificar qual é o seu papel, se você é uma agência digital, se você já é um site de comércio eletrônico, outros, se você é um blogueiro ou se você é um freelancer ou desenvolvedor. Aqui também você vai especificar qual é quanto você gasta de hospedagem por mês
E aqui a parte mais importante, o Get a Promo Code. Você clica aqui e aqui nesse campo você digita o seu cupom Magenteira. Aceite e leia os termos de serviço e os termos de privacidade. Feito isso, você clica em Start Free. Na primeira tela que nós temos aqui, você pode fechar o pop-up. A primeira tela que nós temos aqui vai nos permitir a gente informar alguns detalhes sobre a nossa aplicação. Mas note que a gente não vai poder fazer nada enquanto a gente não confirmar o nosso e-mail. Então, para confirmar o nosso e-mail, nós temos que abrir o nosso e-mail e ver o e-mail de boas-vindas da Cloudways, enviado para o outro e-mail que a gente selecionou. Então será um e-mail como esse aqui, basta você clicar no Activate Account. Agora sim, a gente pode fechar aqui o pop-up. E em seguida a gente vai selecionar qual versão ou qual software que a gente quer executar na nossa loja. No caso ele começa com WordPress, mas a gente vai selecionar aqui Magento 2.4 ou o último Magento que você tiver. Note que ao selecionar o Magento 2.4, a gente não consegue mais criar a nossa instância, a gente não consegue mais criar o nosso servidor. Isso porque o Magento 2.4, como eu comentei, ele requer pelo menos 4 GB de memória. E as instâncias gratuitas, aquelas que nos dão 3 dias de período gratuito, só permitem que sejam criados até 2 GB. A gente também não consegue redimensionar a nossa instância para um valor de memória menor que este, apenas para valores maiores. Dessa forma, a gente precisa também autorizar a nossa conta. Para fazer isso, a gente clica aqui no nosso bonequinho, vem aqui em Account, clica aqui em Credit Card, ou cartão de crédito, e aqui a gente vai autorizar o nosso cartão de crédito com uma cobrança de $1. Ele será apenas para fazer uma validação, para ver que o seu cartão de crédito é válido. Uma vez clicado lá, você vai ser redirecionado aqui para o site da Adyen ou para outro site de terceiro, onde você vai, então, digitar os dados do seu cartão de crédito e os seus dados de cobrança. Então aqui o seu número do cartão de crédito, o nome do titular do cartão, endereço de cobrança, país, um telefone e se você é um indivíduo ou uma empresa. Em seguida você vai clicar em autorizar e nesse momento aquele $1 será descontado do seu cartão de crédito. Uma vez que a cobrança é feita com sucesso, o valor é devolvido para o seu cartão logo em seguida. Uma vez que você tiver os seus dados de cartão de crédito adicionados e vier aqui em Credit Card, você já vai conseguir ver o cartão de crédito que está sendo cobrado, ou o cartão de crédito que será cobrado dos futuros servidores que você contratar. Se nós viermos aqui em Servers, ou servidores, e clicar em lançar ou launch, aqui a gente já pode selecionar o Magento 2.4 novamente, dar um nome para a nossa aplicação, um nome para o nosso servidor e eventualmente um nome para o projeto onde isso tudo aqui estará. E aqui a gente já consegue selecionar o servidor, o tamanho do servidor com 4 GB e a gente também consegue lançar. A gente não fará isso agora, isso será detalhado e será explicado em detalhe na próxima sessão, quando a gente começar a instalar a nossa loja Magento 2. Um grande abraço e até lá!